Uma boa noite a todos, mais uma vez aqui reunidos, em nome de Deus, em nome de Jesus, possamos elevar os nossos pensamentos a Deus em agradecimento por tudo que temos, por tudo que somos, pela proteção que nos é dada, pela vida, pela reencarnação. Agradecer a Deus por esses momentos de estudo, de reflexão e de aprendizado. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Hoje nós veremos do livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos, o capítulo 7, que diz A luta contra o mal. Vamos ver aqui o texto e no decorrer da leitura faremos alguns comentários. De todas as ocorrências da tarefa apostólica, os encontros do Mestre com os endemoniados constituíam os fatos que mais impressionavam os discípulos. A palavra diabo era então compreendida na sua justa acepção. Segundo o sentido exato da expressão, era ele o adversário do bem, simbolizando o termo. Dessa forma, todos os maus sentimentos que dificultavam o acesso das almas à aceitação da Boa Nova e todos os homens da vida perversa, que contrariavam os propósitos da existência pura, que deveriam caracterizar as atividades dos adeptos do Evangelho. Dentre os companheiros do Messias, Tadeu era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Aguçavam-lhe sobremaneira a curiosidade de homem, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos que se afastavam das suas vítimas sob a amorosa determinação do Mestre Divino. Quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volvia os olhos para Jesus, maravilhado de seus feitos. Certo dia em que o Senhor se retirara, com Tiago e João, para os lados de Cesareia de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Entretanto, apesar de todos os esforços de sua boa vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Somente no dia imediato ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, foi possível à infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Observando o fato, Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhes transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Se era fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados, por que motivo não provocava ele de vez a aproximação geral de todos os inimigos da luz, a fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus? Com o cérebro torturado por graves cogitações e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinamentos do Evangelho e os seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade suas ideias íntimas. Então, quais seriam essas ideias íntimas de Tadeu, do Tadeu? Era que Jesus reunisse todos aqueles espíritos contrários ao bem de uma vez, todos de uma vez, e já que Jesus tinha esse poder de dominá-los, então que Jesus os reunisse todos de uma vez para esclarecê-los todos juntos. Essa era a dúvida de Tadeu. Por que Jesus não fazia isso?
E é essa conversa agora que ele vai ter com Jesus sobre esse assunto. Numa noite tranquila, depois de lhe escutar as ponderações, perguntou-lhe Jesus em tom austero: Tadeu, qual o principal objetivo das atividades da tua vida? Como se recebesse uma centelha de inspiração superior, respondeu o discípulo com sinceridade: Mestre, estou procurando realizar o reino de Deus no coração. Se procuras semelhante realidade, por que a reclamas no adversário em primeiro lugar? Seria justo esqueceres as tuas próprias necessidades nesse sentido? Então, Jesus devolve para ele a pergunta, né? Dizendo, já que você está procurando realizar o reino de Deus no seu coração, por que você se preocupa com o outro? Por que você se preocupa com a realização desse reino de Deus no outro, no próximo? Né? Tem que, em primeiro lugar, procurar em si. É essa a pergunta que Jesus devolve para ele. E quando ele continua assim, olha, se buscamos atingir o infinito da sabedoria e do amor em nosso Pai, indispensável se faz reconheçamos que todos somos irmãos no mesmo caminho. Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Jesus responde, toda a criação é de Deus. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão. Como Deus nunca entra em luta com seus filhos, aquele apenas combate toda manifestação de ignorância, como o Pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Então olha só que ensinamento importante. Não se combate o mal, né? Não se combate aquele espírito que está agindo no mal. Ele não é o adversário. O nosso adversário é o mal que ele pratica, não o espírito em si. Então é uma maneira difícil de enxergarmos muitas vezes as situações, né? Porque queremos combater o espírito, aquele que está fazendo uma tarefa, tendo um comportamento, né, ali diversos da normalidade ou da moralidade, muitas vezes. Mas, na verdade, temos que combater o que ele está fazendo, né? Qual a forma de combater? Orientando, instruindo, né? Mas, aí continuando, mas não seria justo, ajuntou o discípulo com certa convicção, convocarmos todos os gênios malfazejos para que se convertessem à verdade dos céus? Aí Jesus responde para ele, por que motivo não procede Deus assim? Porventura teríamos nós uma substância de amor mais sublime e mais forte que a do seu coração paternal? Tadeu, jamais ouvidemos o bom combate. Se alguém te convoca ao labor ingrato da má semente, não desdenhes a boa luta pela vitória do bem, encarando qualquer posição difícil como um ensejo sagrado para revelares a tua fidelidade a Deus. Abraça sempre o teu irmão. Se o adversário do reino te provoca ao esclarecimento de toda a verdade, não desprezes a hora de trabalhar pela vitória da luz, mas segue o teu caminho no mundo atento aos teus próprios deveres, pois não nos consta que Deus abandonasse as suas atividades divinas para impor a renovação moral dos filhos ingratos, que se rebelaram na sua casa. Se o mundo parece povoar-se de sombras, é preciso reconhecer que as leis de Deus são sempre as mesmas, em todas as latitudes da vida. É indispensável meditar na lição de nosso Pai e não estacionar
a meio caminho que percorremos? Os inimigos do reino se empenham em batalhas sangrentas? Não esqueças o teu próprio trabalho. Padecem no inferno das ambições desmedidas? Caminha para Deus. Lançam a perseguição contra a verdade? Tens contigo a verdade divina que o mundo não te poderá roubar nunca. Os grandes patrimônios da vida não pertencem às forças da terra, mas às do céu. O homem que dominasse o mundo inteiro com a sua força teria de quebrar a sua espada sangrenta ante os direitos inflexíveis da morte. E além desta vida, ninguém te perguntará pelas obrigações que tocam a Deus, mas unicamente pelo mundo inteiro que te pertence a ti mesmo, sob as vistas amoráveis de nosso Pai. Que diríamos de um rei justo e sábio que perguntasse a um só de seus súditos pela justiça e pela sabedoria do reino inteiro? Entretanto, é natural que o súdito seja inquirido acerca dos trabalhos que lhe foram confiados. No plano geral, sendo também justo se lhe pergunte pelo que foi feito de seus pais, de sua companheira, de seus filhos e irmãos. Andas assim tão esquecido desses problemas fáceis e singelos? Aceita a luta, sempre que fores julgado digno dela, e não te esqueças, em todas as circunstâncias, de que construir é sempre melhor. Tadeu contemplou o mestre tomado de profunda admiração. Seus esclarecimentos lhe caíam no espírito como gotas imensas de uma nova luz. Senhor, disse ele, vossos raciocínios me iluminam o coração, mas terei errado externando meus sentimentos de piedade pelos espíritos malfazejos? Não devemos então convocá-los ao bom caminho? Aí Jesus responde, toda a intenção excelente, redarguiu Jesus, toda a intenção excelente será levada em justa conta no céu, mas precisamos compreender que não se deve tentar a Deus. Tenho aceitado a luta como o Pai me envia e tenho esclarecido que cada dia basta o seu trabalho. Nunca reuni o colégio dos meus companheiros para provocar as manifestações dos que se comprazem na treva. Reuni-os em todas as circunstâncias e oportunidades, suplicando para o nosso esforço a inspiração sagrada do Todo-Poderoso. O adversário é sempre um necessitado que comparece ao banquete das nossas alegrias e por isso, embora não o tenha convocado, convidando somente os aflitos, os simples e os de boa vontade, nunca lhe fechei as portas do coração, encarando a sua vinda como uma oportunidade de trabalho, de que Deus nos julga dignos. Então o que Jesus passou para o Tadeu, que diante de todas as dificuldades que temos na vida, de tantas contrariedades, contra todas as grandes dificuldades morais que existem nos espíritos, nós temos que fazer a nossa parte. É disso que ele esclarece, que a nossa parte que teremos que dar conta a Deus, não a dos outros. Ajudar sim no que for possível, mas fazer principalmente a nossa parte com aqueles que estão ao nosso lado, com a nossa família, com aqueles que Deus colocou sob a nossa guarda, né, sob a nossa educação. É com esses que nós teremos principalmente que dar ali contas a Deus de como fazemos, como lidamos, como educamos, como convivemos com esses. Claro que as dificuldades sempre existirão, né, num plano ainda de dificuldades, um planeta de evolução, né, como é o nosso, vão existir, mas aquilo que está ao nosso redor, principalmente, é o que nos cabe ali administrar, principalmente em nós mesmos, né, fazer esse reino de Deus dentro de nós, que nós possamos nos lembrar disso sempre, né,
estarmos ali dispostos a modificar as nossas ideias muito enraizadas, muito ali ainda resistentes a mudanças em nós, que Deus possa nos dar essa compreensão. Ficamos por aqui hoje, que todos tenham uma boa semana, fiquem todos em paz. Uma boa noite a todos vocês. Na noite de hoje, nós vamos comentar um pouco sobre uma virtude que a grande maioria de nós ainda precisa conquistar. Nós ainda não atingimos isso. E essa virtude é a paciência. E esses momentos que estamos passando, que estamos vivendo atualmente, eles estão pondo a descoberto tudo aquilo que ainda falta em nós. Tudo aquilo que estudamos em teoria, mas o dia a dia, essas nossas atitudes ainda primárias, intempestivas, evidenciam o quanto ainda estamos distantes, o quanto ainda temos que conquistar com relação à paciência. Daí, a importância desse momento de dificuldades e de provas. Ele nos mostra, na realidade, o quanto ainda temos que percorrer para uma melhoria íntima. Mas que isso não nos cause desânimo, muito pelo contrário, que ele nos cause esperança, para que o nosso processo de crescimento aconteça de uma forma mais acelerada. Afinal, a dor nos impulsiona à ação, nos impulsiona a descobrirmos caminhos e soluções para os desafios que nos possam atingir. Vamos então à leitura dessa comunicação do Evangelho segundo o Espiritismo, obtida em Havre, 1862, e que foi assinada por um espírito amigo. Então vamos à leitura da paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo para a glória do céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres, acreditem, é a mais fácil de todas. Mas há uma que é bem mais penosa, mas consequentemente ela vai trazer mais méritos também, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. É uma forma de podermos exercitar isso que ainda não conquistamos, essa paciência. Aí o Espírito vai continuar. A vida é difícil, bem o sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Aqui o Espírito está dizendo que são nas pequenas coisas, mas constantemente elas acabam nos ferindo, aquelas alfinetadas pequenas, não é? Aí ele continua, mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo.
sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha do que se acusar, enquanto tendes a expiar o vosso passado todo e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E nós vamos agora aproveitar para narrar um conto cujo nome é Provas de Paciência. E esse conto se encontra no livro Pontos e Contos, pelo Espírito Irmão X, e a psicografia de Chico Xavier. Vamos lá então. Provas de Paciência. Quando se dispôs Leonarda à nova encarnação, Lucinda, a nobre amiga espiritual que permaneceria na esfera superior, recomendou. Então, a Leonarda ia reencarnar e essa amiga, que estava numa esfera superior, ela recomendou a Lucinda. Ela ficaria no plano espiritual, né? Ela recomendou a Leonarda, aliás, né? A Lucinda, espírito protetor, recomendou a Leonarda. Leonarda, minha irmã, grandes tesouros tem concedido você nos caminhos da vida, e suas aquisições de virtude prosseguem no ritmo desejado. No entanto, sua provisão de paciência é muito escassa, é muito pequena. Seu atraso nesse terreno é particularmente lamentável, provocando enorme desarmonia no admirável conjunto de suas qualidades pessoais. Então, ela tinha muitas conquistas, mas a paciência ainda estava num grau muito inferior, não é? Escassa, como ela diz aqui. Faça o possível por elevar o padrão de sua resistência, pela intensificação do autodomínio. As realizações do espírito não são gratuitas, constituem patrimônio eterno, adquirido a preço alto em esforço e experiência. Então, para ela adquirir isso, ela teria que ter um esforço e experiência. Tenha coragem nessa edificação. Quando na Terra, nós olvidamos frequentemente a real significação do desassombro, da valentia. Mas aplaudimos a impulsividade animal, esquecendo a sabedoria da prudência. Agora, porém, minha amiga, felicitadas pelas bênçãos de Jesus, busquemos o entendimento necessário, aprendendo a vencer sem armas visíveis, nos combates silenciosos do coração, no recinto do lar, onde o sacrifício é sempre mais vivo e mais proveitoso. Envoltando presentemente a carne, não se esqueça que a renúncia é a mestra da paciência. Leonarda ouvia com interesse, revelando no olhar a preocupação indisfarçável do aprendiz que regressa à escola terrena. Porque nós sabemos que quando o espírito está para reencarnar, ele vem de uma certa forma preparado. Mas na hora do teste, ele fica com aquela preocupação que é indisfarçável. Ele tem medo de errar quando chega aqui, porque aqui vai existir a bênção do esquecimento, não é? Então o espírito vai sentir essa preocupação. Isso é natural, né? Transcorrida a ligeira pausa, a amiga continuou. Sabemos que existe alimentação e assimilação, estudo e aproveitamento, dor e renovação. Esgota-se o corpo físico quando se alimenta e não assimila. Entrega-se o estudante a muitos disparates quando ele lê e não medita.
Precipita-se a alma em regiões infernais quando ela sofre e não recolhe os valores da lição. Lembre-se de semelhantes verdades quando estiver na terra. Para nós, que muitas vezes fomos injustas para com o próximo, o melhor método de adquirir a paciência é o de sermos justas para com os outros, sem exigir que os outros o sejam para conosco. Essa indicação, aliás, vem de Jesus, desde o processo que o conduziu à crucificação. O Mestre foi sumamente bom para com todos. Entretanto, ele não reclamou qualquer manifestação de injustiça para consigo mesmo nos grandes momentos. E ele era puro Leonarda. Não desejo, de modo algum, induzi-la a desconsiderar a retidão. Examino apenas o aproveitamento da oportunidade. Tolo é o doente que despreza o remédio. E já que somos antigas enfermas, não fujamos à medicação adequada. Tenha cuidado e dê a cada um o que indiscutivelmente lhe pertence. Contudo, se houver atraso na recepção do que lhe couber, não descreia do equilíbrio divino, valendo-se do ensejo para enriquecer a sua capacidade de resignação para o bem. Isso representa negócio espiritual de grande importância para o futuro. Quanto ao mais, saiba você que estaremos ao seu lado, assistindo-a com amor. De seu concurso depende a realização. Leonarda prometeu observância aos conselhos ouvidos, assumiu compromissos graves e tornou à terra. No entanto, apesar dos ajustes havidos, desde criança ela revelou extrema inquietude e frequente indisciplina. No fundo, ela é bondosa e sensível, mas navegava facilmente da calmaria à tormenta. Chegada à juventude, o plano espiritual convocou-a, pouco a pouco, às provas de paciência de que necessitava. Leonarda casou-se, mas no aparecimento do primeiro filhinho começaram os serviços mais duros. Cristóvão, o marido, na condição de espiritualista, proporcionava-lhe o melhor quinhão de assistência. No entanto, a companheira parecia surda a todas as advertências alusivas à conformação e à tolerância. Não obstante a sua nobre dignidade de esposa e mãe, descontrolava-se ao primeiro sinal de luta mais forte. Cessada a borrasca, cessada a contrariedade doméstica, lavava-se em pranto de arrependimento, reconsiderando atitudes. Mas quantas vezes fosse visitada pela contrariedade ou pela tentação, quantas vezes caía Leonarda em desespero e revolta, em razão da sua invigilância. Convertia as moléstias mais simples em fantasmas horríveis e transformava os mínimos dissabores em tragédias comoventes. Dentro de semelhante clima sentimental, os filhos andavam enfermiços, o esposo andava inquieto e a residência menos cuidada. Leonarda, conquanto fosse bondosa, ela não sabia trabalhar nem descansar. No serviço, mantinha-se impaciente. No repouso, vivia atormentada.
agia muito longe da tranquilidade operosa que produz a segurança íntima. O companheiro, por sua vez, não conseguia torná-la em confidente de suas naturais aventuras e questões. Leonarda não sabia como analisar serenamente os problemas. Contrariava sistematicamente tudo o que lhe não proporcionasse o bem-estar. Nas reuniões evangélicas, ouvia importantes preleções sobre a humildade, sobre a coragem, costumando observar: as pessoas infelizes quanto eu não podem ser conformadas. E como se a virtude fosse algo insustentável, repetia sempre: muito consoladores são os elementos da fé, mas perco a paciência todos os dias. Se a dor, no entanto, vale alguma coisa para a melhoria da alma, estou sinceramente confortada, porque os meus sofrimentos têm sido infindáveis. Nessa diretriz prejudicial, atravessou o estágio terrestre. Sem dúvida, efetuou louváveis aquisições nos sacrifícios do lar. Todavia, quanto à resignação, nunca obteve o mais leve traço. Chorou, reclamou, protestou e reagiu, sempre que assediada pelos dissabores comuns. A pior característica, em seu caso, porém, é que Leonarda jamais se inquietou com o bem dos outros, mas sim com a satisfação de si mesma, incapaz de suportar o menor espinho. Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda, a amiga, esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, trocando os júbilos da amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, a amiga espiritual falou: é lamentável que você tenha demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda carinhosa. Cada vez que a bondade infinita aproximava o seu coração do precioso manancial das oportunidades, você recuava, apressada, recusando-me o auxílio. Tentei quinoar-lhe a senda com inestimáveis recursos educativos, mas, infelizmente... Espantou-se Leonarda ao ouvir as inesperadas considerações e, com um inexcedível desencanto, acentuou triste: o que diz? Fui excessivamente provada. Mas não foi aprovada, explicou a amiga serena. Vivi com a pobreza e a dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Sofri muito, mas não aprendeu. E porque a interlocutora emudecesse desapontada, Lucinda concluiu: você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu. Mas não desespere de novo. Haverá recurso para recomeçar. Bom, aqui nesse conto, estão mais do que explicadas aquelas palavras de Jesus. Não saireis de lá enquanto não houver despago o último ceitil. Gente,
Quando fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance e aquela prova não ameniza, mesmo com todos os nossos esforços, lembremos que amigos espirituais podem estar nos auxiliando naquele momento e não nos punindo. Percebamos que temos aqueles que torcem pelo nosso sucesso, como foi o caso de Lucinda, auxiliando a nobre amiga na aquisição das necessidades que precisaria ter, nos obstáculos que teria que transpor para que aquela paz espiritual e o progresso a alcançassem. Então, pessoal, a bênção do esquecimento faz com que nós nos sintamos bonzinhos quando estamos aqui encarnados. Trazemos compromissos e, chegando aqui com esse esquecimento, nos sentimos injustiçados, reclamamos, achamos que não merecemos. Portanto, o entendimento que só pode ser obtido com o estudo nos impedirá esse fracasso. Estudemos. E muitas vezes, quando estamos aqui, a falta de paciência diante das situações que temos que enfrentar coloca tudo a perder. Muitas vezes o objetivo de nossa encarnação é justamente vencer aquele obstáculo, desenvolver a paciência. E quando chegamos aqui, não aproveitamos. Vivemos momentos de cólera, de inconformação. E aí sim nos sentimos injustiçados por aquilo que nos acontece. Sejamos mais resignados com a nossa vida aqui, com as nossas tribulações. Não abaixemos a cabeça diante das dificuldades que nos atinjam. Lutemos sim, mas também percebamos que muitas vezes lutamos e aquela situação não se modifica. Então, cultivemos a paciência e a fé, o entendimento, enxergando que existem aqueles amigos que estão nos observando e torcendo para que nós vençamos aquelas provas, justamente para que consigamos cumprir o objetivo, muitas vezes o objetivo principal pelo qual estamos aqui encarnados. Que esses exemplos, essas histórias que nos chegam, possam nos auxiliar na caminhada, aprendendo com erros alheios para que a nossa encarnação possa ser vitoriosa, possa ser produtiva. Nesse momento de reflexão, que possamos pedir então por todos os que estejam passando por situações difíceis, por lutas íntimas que exijam o desenvolvimento da paciência e principalmente da nossa fé raciocinada. Então vamos à prece final, pedindo ao Pai muito equilíbrio. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.